Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula? Hoje a nossa aula de história. Então, hoje é terça-feira, né? Que dia do mês nós temos hoje? Dia 30 de março, né? De 2021. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos estudar um pouco sobre as línguas indígenas, sobre os povos indígenas e alguns dos costumes deles. Vamos agora observar essa imagem. O que a imagem nos mostra? Povos indígenas, né? Povos indígenas de várias comunidades diferentes. Nós sabemos, né, que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, né? Essa língua que nós falamos, que nós comunicamos, né? Que nós aprendemos desde quando nascemos. Mas vocês sabiam que existem cerca de 274 línguas diferentes, no Brasil, línguas indígenas? Durante muito tempo, pensaram, né, que existia apenas uma língua indígena, que era o Tupi-Guarani. Mas por que, né, se pensava isso? Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontraram os Tupinambás, né? Quem eram os Tupinambás? Era uma tribo de índios, né? Era a maioria dos índios que ocupavam o território brasileiro, né? O litoral. E essa língua, né? O Tupi-Guarani, ele foi muito utilizado até uns 200 anos atrás. E hoje nós só não falamos essa língua porque as autoridades portuguesas, que foram as pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, né, fizeram uma lei proibindo o uso dessa língua, para a gente passar a usar somente o português trazido por eles. Esses povos, né, esses índios tupinambás, hoje eles podem ser encontrados em parte do Ceará e também na Bahia. E os índios também, né? Muito importante para a gente saber disso, que os índios, além deles falarem a língua materna deles, né? O que é a língua materna, tia? A língua que eles aprenderam quando eles nasceram. Qual é a nossa língua materna? Nossa língua materna é o português, porque a gente aprendeu desde quando a gente nasceu, né? Qual era a língua materna dos tupinambás? Era a língua tupi, né? Que foi a que eles aprenderam desde quando eles nasceram. Enfim, além dos índios, né? Muitos índios, além deles falarem a língua materna, eles também aprenderam a falar a língua portuguesa, né? Que é a nossa língua. Enfim, os índios, né? Eles sempre procuram uma forma de manter essa língua, de ter uma cultura, né? A cultura deles é falar essa língua. E alguns pesquisadores, para ajudar, né, continuar com essa cultura indígena, criaram um aplicativo de celular para preservar a linguagem indígena, as linguagens indígenas. E como esse aplicativo funciona? As pessoas gravam no idioma que elas falam. Por exemplo, os índios, eles falam em tupi, eles gravam uma história, uma conversa no aplicativo, e esse aplicativo traduz para outras línguas, para que as pessoas possam entender o que os índios estão falando. Legal, não é mesmo? Agora, meus amores, nós vamos conversar um pouco sobre as mudanças climáticas, sobre o modo de vida, né? Como elas comprometem o modo de vida dos povos indígenas. Como assim, tia? Mudanças climáticas? Enfim, os índios, eles vivem totalmente das coisas da natureza, né? Eles pescam, eles caçam, eles esperam a chuva, né, para plantar.
Enfim, e com as mudanças climáticas, prejudica muito eles. Por exemplo, como é que eles esperavam a chuva? Eles já sabiam o tempo que ia chover, né? Como? Eles olhavam o tempo, olhavam os trovões, os sinais da natureza, né? E nós sabemos, né? Para quem depende das chuvas, né? Depende dos fatores da natureza, como por exemplo, para caçar, né? As florestas têm que estar intactas, né? E hoje o desmatamento prejudica muito a caça dos índios, né? Porque eles caçam para comer, né? Eles caçam apenas para comer, não para se divertir ou para o mal, que nem alguns caçadores fazem, né? Que os caçadores, eles caçam só para em seu próprio benefício, né? Só para eles poderem tirar o couro dos animais e fazer bolsas, né? Fazer coisas. Os índios não. Os índios apenas caçam para sobreviver. Eles plantam, né? Somente para a sobrevivência deles. Eles plantam mandioca, eles pescam, né? Nos rios. E com as mudanças climáticas, isso muda bastante para eles, porque se não chove, como as plantas vão se desenvolver, né? Como as plantas vão crescer? Se por acaso os rios não criarem água, que a água dos rios depende muito da chuva, né? Se os rios não criarem água, como os peixes vão se reproduzir, né? Como eles vão se alimentar? Então, meus amores, a nossa aula de hoje é sobre esse assunto, né? Espero que vocês tenham compreendido as minhas explicações e tenham gostado, né, de aprender um pouco sobre a vida indígena. A nossa atividade de hoje, prestem bem atenção, tá bom? Vocês vão ler as páginas do livro de história, a página 20 e 21. Vão ler os textos que estão lá e vão responder as questões. Na página 20 tem 2 questões e na página 21 também tem 2 questões, tá bom? Vocês vão ler os textos e responder as atividades. E também, como atividade complementar, no caderno de vocês, vocês vão fazer uma lista, procurem na internet, tá bom? E façam uma lista das atividades realizadas pelos índios. Eu citei algumas aqui no vídeo, mas vocês procurem na internet atividades realizadas pelos índios e façam uma lista no caderno de história de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só chamar. Tchau! Até daqui a pouco com a nossa aula de geografia, que hoje vai ser videochamada, tá bom?